Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Crescer Digital. Eu sou Israel Mazakorati e este é o segundo encontro nosso no curso Prazer, Meu Nome é Bíblia. Neste nosso encontro, eu quero conversar um pouquinho com você sobre a origem da Bíblia, os conceitos da fé cristã de revelação e de inspiração. E para a gente entrar no assunto, eu quero ler um texto que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bom, esse é um texto que o apóstolo Paulo escreveu já no final da sua vida para um discípulo muito querido dele, que foi um jovem chamado Timóteo. Nessas instruções finais, 2 Timóteo é uma carta-testamento. O apóstolo Paulo, nos versos seguintes, inclusive, está dizendo para Timóteo que ele já está para ser executado pelo Império Romano, ele já está ciente de que está vivendo seus últimos dias, às vésperas de sua morte, escreve esta carta como as últimas instruções, instruções essas que não seriam novidades para Timóteo, ele apenas está trazendo à memória o que é essencial para o jovem Timóteo, que agora se tornava um líder da igreja cristã naquele tempo e naquele contexto, e também os últimos pedidos que o apóstolo Paulo tem a fazer para esse querido e importante discípulo que ele teve. Bem no centro deste texto que a gente leu, nesse parágrafo da carta, nós encontramos o assunto com o qual nós encerramos o assunto da primeira aula nossa, que é o fato de que a Bíblia foi escrita com o propósito de que sejamos salvos mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. E é justamente sobre isso que ele fala no verso 15. Desde criança você conhece as sagradas letras. Timóteo, desde a sua infância, havia sido ensinado pela sua avó e pela sua mãe o caminho de Deus que pode ser encontrado apenas nas Escrituras Sagradas. Quando Paulo fala de sagradas letras, de uma maneira semelhante ao que a gente viu lá em Romanos 15, ele está falando daqueles textos que compõem o que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. E o que ele aprendeu e qual é o propósito destes textos, né? São textos capazes de torná-lo sábio, ou seja, dar a você o discernimento, a compreensão, para encontrar a salvação mediante a fé na pessoa de Cristo Jesus. Jesus, novamente, enquanto o Messias, o Cristo, o enviado da parte de Deus para a nossa salvação. Esse texto, então, nos mostra, a partir dessa centralidade, né, que faz o link com a mensagem da Bíblia como um todo, ele nos mostra algumas coisas que a gente precisa considerar sobre a origem da Escritura pela própria Escritura. É importante você entender isso. Todas essas considerações que nós estamos fazendo aqui, elas estão baseadas no que a Bíblia diz sobre ela mesma. Nós estamos lendo um texto da Bíblia falando sobre a própria Bíblia. E Paulo diz aquilo que todo hebreu, todo homem, mulher, criança, jovem, velho, naquele tempo, naquela cultura, sabia de que estas sagradas letras, as Escrituras, versículo 16, têm uma origem divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu gostaria de gastar um tempo com você pensando nessa afirmação, porque é justamente nessa afirmação que está a razão de nós considerarmos a Bíblia como o nosso livro de fé, de nós podermos fazer esta declaração de fé, de convicção, de que este texto tem uma origem diferente de todos os outros textos, porque este texto é inspirado por Deus.
A palavra grega que é utilizada por Paulo aqui é theopneustos. Nesta palavra, na Bíblia, há um sopro divino. Isso porque a ideia de espírito na Bíblia, tanto no hebraico quanto no grego, traz essa ideia de sopro, de vento, de ar. O espírito em hebraico, ruá, e o espírito em grego, pneuma, tanto uma quanto outra palavra trazem a mesma ideia de que o espírito é como um sopro, que é como o ar, um vento. Aqui nós temos a ideia, portanto, de que as escrituras são sopradas por Deus, elas vêm de dentro do ser de Deus, elas partem dali, né? E nestes textos nós reconhecemos um sopro divino. Nós reconhecemos, quando nos aproximamos dele com fé, nós reconhecemos que há algo de diferente nesse texto. Esse texto nos acessa de uma forma diferente. Este texto nos ajuda a encontrar um sentido da vida, uma orientação para como devemos viver, como também esse texto nos ajuda a compreender melhor o que é esta realidade na qual nós estamos vivendo. Se a Bíblia é inspirada por Deus, se nela está o sopro divino, nós temos aqui uma ideia, um princípio muito importante para a compreensão da Bíblia como um todo, é que este texto é sagrado porque aqui Deus está se revelando. A revelação significa que Deus está tirando o véu. Ele está abrindo as cortinas para que agora possa ser visto algo que de outra forma não seria visto. É o próprio Deus quem se revela. E aqui nós temos uma informação muito importante sobre o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que se revela. É um Deus que se revela porque quer ser conhecido. Ele não é um Deus que se oculta, ele não é um Deus que se esconde, ele não é um Deus que permanece no mistério. Mas aquilo que dele pode ser conhecido e precisa ser conhecido é o próprio Deus quem decidiu, portanto, se revelar, tornar-se conhecido. Quando a gente pensa sobre a revelação, a gente tem que entender algumas camadas dessa revelação. Porque a própria Bíblia vai dizer, em diversos textos, que a própria criação é uma revelação de Deus. O Salmo 19 fala que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia a obra das suas mãos, que toda esta criação, um nascer do sol, um pôr do sol, uma tempestade, o mar, tanto um mar revolto quanto o mar sereno e tranquilo, todos esses eventos da natureza, todos os elementos da natureza expressam o seu Criador, mostram algo, comunicam, sem dizer uma palavra, comunicam algo do seu Criador. Agora, nós não seríamos capazes de saber o certo e o errado, o sentido das coisas, o propósito de Deus, apenas lendo a criação. Não temos como saber o que Deus pensa sobre o casamento, o que Deus pensa sobre criação de filhos, o que Deus pensa sobre lei, o que Deus pensa sobre justiça, sobre paz, sobre felicidade, sobre amor, sobre destino. Nós não teríamos acesso a todas essas informações além do sol, a lua, as estrelas, a areia do mar ou o próprio mar. Nós precisávamos de algo que fosse um pouco mais específico na revelação deste Deus. É aí que nós saímos da revelação geral, que está lá, né, na criação, no próprio ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para uma revelação bastante específica, bastante direcionada para a formação de um povo, para atingir os propósitos que o apóstolo Paulo colocou aqui neste pequeno texto para o seu discípulo Timóteo. Esta palavra que foi inspirada por Deus para torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, ela tem o propósito de formar um povo de acordo com a vontade de Deus. Toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Em uma outra tradução, a gente pode ler o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Portanto, a Bíblia, enquanto palavra de Deus, revelação de Deus, inspirada por Deus, é este meio pelo qual Deus pode objetivamente ser conhecido por nós. Com certeza, nós não podemos cair no erro de que a Bíblia me diz absolutamente tudo sobre Deus. A Bíblia não esgota Deus, porque Deus é maior do que a Escritura. Da mesma forma, a Bíblia não esgota Jesus, não me revela tudo sobre Jesus. Jesus Cristo está vivo, portanto, ele é maior do que o texto. O texto serve a um propósito. Ele me permite conhecer esse Deus dentro daquilo que Deus decidiu que dele deve ser conhecido por nós. O mesmo para Jesus. O que nós sabemos sobre Jesus, quem ele é, o que ele ensinou, o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele vai fazer, tudo isso a Bíblia me diz no sentido de tornar conhecido aquilo que é necessário sabermos para a nossa salvação. Toda a informação necessária para sermos salvos por este Deus em Cristo Jesus, para conhecermos esse Deus, tudo isso está revelado e nós podemos descansar sobre essa verdade. Mas existe muito mais coisa sobre esse Deus que é imenso, que não existem palavras humanas capazes de defini-lo, não existem meios pelos quais nós podemos apreender a totalidade do ser de Deus. Nós já temos o suficiente na Bíblia para saber muita coisa e passar uma vida inteira querendo conhecer esse Deus por meio da Bíblia. Nós já temos bastante informação. Mas Deus sempre será maior do que o próprio texto. A função do texto não é substituir Deus para nós, transformá-lo em um texto. A função do texto bíblico é tornar Deus conhecido, é apontar para o Deus vivo que quer se relacionar conosco, é apontar para Jesus, o seu Filho, o Cristo, que quer nos salvar e nos chamar ao seu discipulado, ao seu reino. Por isso, este texto pode, como a gente disse ontem, ter sido escrito em palavras humanas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela foi escrita por meio de línguas humanas, por meio de linguagem humana, por meio de recursos linguísticos, de textos literais a textos metafóricos, figuras de linguagem, portanto, de tantas formas, com tanta beleza, em alguns casos, extrema simplicidade. Todo esse texto aqui, que foi escrito com letras humanas, com palavras humanas, com penas humanas, tintas humanas, tem uma origem maior do que o próprio ser humano. O autor primeiro das Escrituras é Deus se revelando, é Deus se tornando conhecido a nós. E estes que foram autores das Escrituras estão ali compondo esses textos a partir das suas próprias experiências com Deus. Algumas considerações que a gente precisa fazer, então, sobre como aconteceu este processo, né? Esta intersecção de Deus se revelando, né? Inspirando pessoas para a trazer ao mundo um conhecimento dele, e autores humanos que estão escrevendo esses textos com a sua cultura, com a sua língua, com a sua linguagem, com os seus recursos, né? Existe um livro de um amigo nosso, André Daniel Heinck, chamado Os Outros da Bíblia, e ele fala um pouquinho sobre essa inspiração. Vamos ler algumas frases desse livro. Para a teologia cristã, a Bíblia não foi psicografada como as cartas que Chico Xavier escreveu em seu transe mediúnico. Ela também não foi ditada como o Corão, recebido pelo profeta Maomé na revelação do anjo Gabriel. A Bíblia, preste atenção, foi inspirada por Deus, mas sem violentar a característica de seu autor humano e sem eliminar seu contexto de vida e de produção. A gente pode até ser levado a pensar, né, quando a gente pensa em inspiração,
que a Bíblia tenha sido, de alguma maneira, ditada por Deus, que Deus talvez até tenha tomado em um transe os seus autores e feito eles escreverem ali coisas das quais eles não tinham ciência, que eles não tinham, não estavam conscientes, presentes de corpo e cognição no processo redacional do texto. Na verdade, não é assim que nós devemos pensar esse processo de inspiração. Porque toda a cultura, todo o contexto de produção desses textos, todas as características, até mesmo poéticas, desses textos bíblicos, respeitam a cultura, respeitam o autor humano que está ali, respeitam o contexto histórico, geográfico, com todas as suas limitações. É Deus entrando na cultura dos homens. A Bíblia, enquanto revelação de Deus e no processo de inspiração de pessoas para que escrevessem esses textos, significa que Deus estava ali fazendo parte daquela história. Deus estava se manifestando por dentro de uma cultura e utilizando os elementos da cultura para se tornar conhecido para aquelas pessoas. E uma dessas manifestações de Deus produz o texto bíblico, produz as Escrituras como nós a conhecemos. O autor continua escrevendo assim: os personagens e autores das narrativas registradas na Bíblia estavam constantemente sob choque cultural, sofrendo influências sociais, políticas e religiosa, ao mesmo tempo que Deus lhes inspirava a revelação. Esse processo parece um caos diante do nosso olhar ortodoxo, acostumado a pensar Deus como aquele que exige ordem. Mas não é. Nesse processo, Deus usou toda essa bagunça cultural, linguística, religiosa, social, política e assim por diante, né? Toda essa bagunça cultural para a construção deste texto que nós conhecemos como Bíblia Sagrada. A palavra de Deus tem a sua riqueza justamente por essas características que nos fazem pensar como é possível um negócio desse, como é possível autores tão diferentes, de períodos históricos diferentes, de culturas diferentes, de formação educacional diferentes, de línguas diferentes. Como é possível esse texto, escrito em um prazo, né, de tempo tão longo, com culturas tão diferentes, mesmo se tratando, por exemplo, do povo bíblico de Israel. Você olha para o Antigo Testamento, você tem diversos processos culturais que estão ali. Como podem todos esses textos escritos por séculos, até milênio, falarem de uma mesma história? Nos apontarem para uma mesma direção? Como é possível que todos esses textos façam um sentido, façam uma composição, onde na sua totalidade e com toda a sua diversidade, estes 66 textos me apontam na direção de Jesus de Nazaré como Cristo, como Senhor e Salvador, e com o que acontece quando você e eu reconhecemos Ele como Senhor e passamos a viver a sua história. Isso é impressionante porque nós temos aqui uma das razões pelas quais esse texto é tão único. Nós temos diversos autores, nós temos línguas diferentes, culturas diferentes, contextos diferentes, mas uma única mensagem. A Bíblia, em toda a sua diversidade, coloca toda essa diversidade, contextos, histórias, poesias, canções, profecias, promessas, alianças, em uma única direção, nos levando sempre para esta figura central, a peça-chave de todo este mosaico das Escrituras, que é a figura de Jesus de Nazaré, o Cristo, o enviado da parte de Deus. Para a gente encerrar esse nosso segundo encontro, eu gostaria de ler mais 2 textos. A palavra de Deus nos mostra lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Quando a gente lê esse texto falando da missão da igreja, ou seja,
Nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, e aqueles que foram reconciliados agora se tornam agentes de reconciliação. Nós somos responsabilizados por Deus para levarmos ao mundo esta mensagem de reconciliação que Deus está ofertando a todos os seres humanos por causa que o sacrifício de Jesus Cristo é libertador. Quando nós entendemos que este Deus nos escolhe para participarmos da sua missão, do seu processo de salvação, de consertar esse mundo corrompido pelo pecado, a gente tem ali a Deus se revelando a nós em um ministério de cooperação. Ele quer que sejamos cooperadores com Ele. Ele não vai realizar a sua obra sem nós. E essa é uma decisão dele, essa foi uma escolha dele, um projeto dele. Não somos nós que inventamos esse negócio de um ministério de cooperação. Mas a gente vai perceber também que quando Paulo fala isso em 2 Coríntios, ele não está dizendo algo novo. Na verdade, Deus está planejando toda a sua criação como um processo de cooperação. A gente olha, por exemplo, para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, lá no 2º capítulo, verso 5. Olha que interessante. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mesmo a sua criação, muito antes de pecado, muito antes de morte, de necessidade de salvação, de vinda de Jesus ao mundo, Deus já havia criado tudo isso daqui e colocado o ser humano no jardim para cultivar esse jardim, para cuidar deste jardim. O mesmo texto de Gênesis capítulo 2, lá no início do capítulo, diz que ainda não havia crescido, florescido nada na criação de Deus, porque Deus ainda não havia feito chover e ainda não havia o homem para cultivar o solo. Todo projeto de Deus sempre foi um projeto cooperativo, em que Ele, Deus, o Criador, Salvador e Redentor, contasse com a participação do homem, do ser humano criado à sua imagem e semelhança, nestes processos da sua criação e agora da sua redenção. Deus nos escolheu para estarmos ali juntos com Ele dentro desse processo de cooperação. Por isso, quando a gente olha para a Bíblia, nós estamos falando de um texto divino e humano. Ele não perde as suas características humanas, como também não perde as suas características divinas. As características divinas do texto não anulam as características humanas, como também as características humanas, cotidianas, corriqueiras, ordinárias que nós temos no texto, não violam, não maculam a sua origem divina e as suas características divinas. E isso é importante, porque se a Bíblia é um texto divino e humano, nós temos um Deus se revelando por meio de toda a fragilidade e fraqueza humanas. Ennio Miller tem um livro que eu recomendo a todos chamado Caminhos de Reconciliação, a mensagem da Bíblia, e nesse livro ele diz o seguinte: o fato de a Bíblia ser ao mesmo tempo divina e humana faz dela um protótipo da reconciliação, que é justamente a sua grande mensagem. Ou seja, reconciliação não diz respeito só à mensagem da Bíblia, mas também à sua forma. Na sua forma, ela já é obra da reconciliação divina deste mundo, sinal do paraíso, sinal do novo mundo que nós esperamos. É por essa razão que nós podemos nos aproximar das Escrituras. Um texto divino, um texto humano. Um texto cuja origem é o Deus que se revela e quer ser conhecido por nós, e ele decidiu as coisas elementares deste mundo, básicas, corriqueiras para todos nós, para se revelar. Ele decidiu por este caminho. E aqui nós temos esse texto diante de nós, que há milênios está formando o povo de Deus, que há milênios está dando esperança para o povo que caminha por Deus, com Deus, que há milênios está dando sabedoria e direcionamento de vida para essas pessoas que têm encontrado Deus, ou melhor dizendo, têm sido encontradas por Deus nos caminhos deste mundo. Gottfried Brackemeyer, um autor luterano do Rio Grande do Sul, tem uma frase que eu gostaria de compartilhar com você. A Bíblia não se satisfaz em ser um simples objeto de estudo.
ela quer ser parceira ativa num processo de aprendizagem em que Deus e o mundo estão em jogo. A Bíblia não é um livro para ser colocado numa mesa e ser estudado apenas. A dimensão da leitura, a dimensão do estudo, as dificuldades de interpretação estarão lá. Mas ela quer ser algo muito mais próxima do nosso coração do que somente isso. Ela quer ser acessada não apenas pelos nossos processos de cognição. A Bíblia quer o nosso coração. Ela quer conquistar a gente. Ela quer encontrar o seu lugar dentro de nós, para que dessa maneira ela possa nos dar um novo lugar, uma nova casa, uma nova história. Era nos levar para aquela que sempre foi a nossa história. E essa é a mensagem que ela está contando, a história de Deus. Esse é o nosso lugar, essa é a nossa casa. É dentro da história de Deus que nós encontraremos os nossos horizontes. É lá que nós somos devolvidos a Deus. A nossa fonte de vida, a nossa fonte de sentido, é lá que nós encontramos um lugar que a gente pode chamar de fato de lar. Portanto, a Bíblia, enquanto revelação de Deus, foi inspirada por Deus. E porque ela é inspirada por Deus, é que ela é confiável. Para encerrar, Eugene Peterson diz o seguinte sobre inspiração. A inspiração, o processo pelo qual várias linguagens humanas escritas, algumas vezes em gramática defeituosa, são usadas pelo Espírito de Deus para nos dizer pessoalmente a palavra do próprio Deus. É um mistério que desafia completamente o nosso entendimento. Mas o que não se discute é que as pessoas de fé creem que a inspiração acontece e que elas alegam experimentar os seus efeitos. Se você crê que toda a Escritura é inspirada por Deus, isso afetará a maneira com a qual você a lê. Mas se você não crê que todas as suas partes são inspiradas por Deus, isso afetará não apenas a maneira como você a lê, mas também se você a lerá ou não. Por isso, abra aí as portas do seu coração para esse texto. Talvez seja para você uma aposta. E se a Bíblia for isso mesmo? E se de fato ela for inspirada por Deus? Talvez para você que já tenha partido para o mundo da Bíblia com essa declaração de fé, com essa certeza da fé, bom, saiba, tanto um quanto o outro, que aqui dentro desse livro nós nos encontraremos. Nós descobriremos mais sobre nós mesmos, não apenas sobre quem nós somos, mas quem Deus quer que a gente seja. Nós descobriremos a verdadeira liberdade que é pertencer ao Deus Criador, Redentor e Consumador da história. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua reflexão. Obrigado pela sua audiência em mais este episódio e nós nos encontraremos no próximo e terceiro episódio dos nossos estudos Prazer, Meu Nome é Bíblia. Até lá.